boa noite, boa noite. Estamos agora iniciando aqui uma live no novo Instagram da Comissão Estadual de Direito Urbanístico da UAB Minas Gerais, para justamente falar sobre o lançamento do curso da CDU em parceria com a ESA, Escola Superior de Advocacia. Eu só estou aguardando aqui o pessoal chegar, o pessoal começar a aparecer. Esse Instagram ele é novo, né? Então ele tem poucas pessoas na sua rede, mas hoje a gente vai contar com a participação do Dr. Fernando. O Dr. Fernando é membro da Comissão de Direito Urbanístico da UAB e eu vou, inclusive, convidá-lo aqui agora para participar. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo, né? Olá, doutor Túlio. Doutor Fernando, Como é que você vai, tá, meu mestre? Tudo amigo? bem? Tudo tranquilo? Tudo Me ouvindo ótimo, bem? graças a Deus. Estou te ouvindo muito bem, Som tá muito bom a bem. imagem, então tá tranquilo, ótimo. Por aqui, graças a A Deus, imagem tudo tá bem? boa aí também? Tá, muito boa. Ah, Aqui tá tudo beleza. funcionando ok. Acabei de dar uns ajustes E o aqui. Free chegou em Juiz de Fora também, doutor Fernando? Pois é, hoje eu estou em Juiz de Fora, né? E ainda pensei nisso agora há pouco. Falei, se para essas bandas daqui já tá frio, imagine aí vocês no sul de Minas, hein? Essa região nossa aqui não tá muito sul de Minas, não, né? É mais Aham. perto do centro, centro-oeste. Só que a nossa região também ela é bem fria. Aqui em É, Formiga, não. especialmente. Acho que o frio chegou para todo mundo aqui em Minas agora, não tem jeito não. Mas tá Chegou. bom, eu gosto do É frio, tô um apontando o pouco. inverno. A minha voz aí tá um pouco rouca, minha garganta tava um pouco arranhando hoje aqui, mas dá pra gente conversar aqui. Eu, primeiramente, agradecer aí pelo convite, né, doutor? Não, eu fico muito grato, né, por você poder contar mais uma vez aí com você, doutor Fernando, para a gente poder discutir um pouco sobre a REUB, falar também sobre a comissão, né? Então, Exatamente. vamos começar aqui a gente se apresentando, né, doutor Fernando? E A inaugurar aí as finalidade da lives live aí de do. hoje. Inaugurar as lives aí Isso, a do finalidade Instagram hoje da é comissão, né? justamente inaugurar o Instagram, né? Estamos inaugurando o Instagram aqui hoje da Comissão Estadual de Direito Urbanístico, um Instagram novo, uma rede de contato nova, para a gente poder fomentar essa matéria. Isso aí. Contando hoje aqui com a presença do nosso ilustre colega. E meu nome é Túlio Cury, né? Sou advogado aqui no município de Formiga, em Minas Gerais. Estou aproximadamente 200 quilômetros da capital. Eu atuo hoje diretamente com regularização fundiária, regularização de imóveis, empreendimentos imobiliários aqui na cidade. Atuo na empresa MRA, que é uma construtora e uma incorporadora prata da casa, de dois amigos meus, do Ricardo Monteiro e do André Monteiro. A gente fez uma parceria para justamente desenvolver um setor de regularização de imóveis através dessa construtora e tem aproximadamente 1 ano e meio que a gente tem trabalhado essa frente e agora a gente está começando a colher os primeiros resultados. É um trabalho árduo, é um trabalho complexo, mas a gente sabe que é um trabalho muito grande a ser feito pelo Brasil afora, né? Eu passo a palavra aqui para o nosso amigo doutor Fernando, convidado de hoje, para ele poder se apresentar também e falar um pouquinho da experiência dele. É isso aí, doutor. Mais uma vez aqui reforço meus agradecimentos de fazer parte desse seleto grupo aí da Comissão de Direito Urbanístico, né? Lisonjeado pelo convite e principalmente de iniciar aí essas lives aqui no Instagram. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Guedes, sou advogado. Eu atuo especificamente na área do direito imobiliário. Temos um tempo próximo aí, questão de REURB, de 1 ano e meio a 2 anos, né? Eu, através de uma aula de pós-graduação, fiquei sabendo sobre essa palavra, né? E aí envolvendo cada vez mais com essa questão aí, que eu descobri que não era uma palavra, né? Era uma questão muito profunda aí para a gente entender, que é a regularização fundiária urbana. Atuo também com parcelamento do solo, né? Loteamentos, e atuo em todo o estado de Minas. Hoje eu estou em Juiz de Fora, mas através aí da internet aí nós temos essa disponibilidade aí de atuar em outros locais também. E reforço aí mais uma vez agradecimentos. É um tema que me toca muito, né, essa questão da REURB, da regularização fundiária, principalmente na questão dos benefícios, né, que a REURB traz para todos os agentes, né?
Mas o principal que realmente me toca, sem querer aqui rasgar cedo, ou então fazer alguma cena, realmente é o beneficiário final, que são principalmente as pessoas mais humildes, que precisam aí ter uma titulação, né, do seu imóvel e principalmente os outros equipamentos aí, que a gente vai falar um pouquinho aí, que REURB não é só um carimbinho no papel, né? A gente vai chegar nesse tema aí, doutor. Mas muito obrigado mais uma vez e puder contribuir, estou à disposição. Não, sempre, doutor Fernando. A gente sempre está em contato, né, conversando muito através da comissão. O doutor Fernando é um grande parceiro nosso, né, para essa finalidade, que é justamente colocar a palavra, né, do direito urbanístico em prática, especialmente a regularização fundiária. A REURB, ela é uma política pública, né? É importante a gente frisar isso, né, doutor Fernando? Uhum. E ela veio com o advento da Lei 13.465, de 2017, e teve também o seu decreto regulamentador 9.310, de março de 2018. Perfeito. E julgo a dizer que é a política pública mais poderosa que o Brasil tem hoje, instituída através de uma legislação própria, né? A regularização fundiária, ela tem, né, em alguns pontos, inclusive até na própria Constituição Federal, a gente menciona ele em algumas questões ao longo do ordenamento jurídico, né, da formação da Constituição até os dias atuais, mas foi somente em 2017 que a gente conseguiu colocar essa política pública mesmo, através de uma legislação própria e com aplicabilidade aí que tem a capacidade de resolver os problemas, né? Então, as questões de irregularidade no Brasil, pessoal, é uma situação que a gente passa a entender quando você entende o contexto urbanístico, né, de ocupação consolidada do solo, ao longo da formação do território brasileiro, desde 1500 até os dias atuais. Existe toda uma análise sistêmica, né, do espaço-tempo, aonde que a gente consegue analisar isso de forma muito clara e entender os problemas que a gente vivencia hoje, né, doutor Fernando? Eu acho que a grande capacidade do direito urbanístico é justamente trazer essa clareza para aquele que trabalha com ele e o entendimento por que o Brasil se encontra da forma que ele se encontra atualmente, né, doutor? Exatamente, é o que eu sempre falo, né? A gente tem que meio que montar um quebra-cabeça aí, né? Que não é muito difícil, mas trazer desde o início lá, na época do nosso descobrimento aqui no nosso país, para saber a situação que nós chegamos atualmente, né? É uma questão de longa data, nós vemos lá desde a Seis Marias e a coisa foi fluindo, até chegar ali na época do êxodo rural, né? Que o pessoal veio, a população veio mais aí para os centros urbanos. Chegamos nesse ponto hoje, dizem aí que mais de 50% do nosso país está irregular, né? De alguma forma. E aí a gente teve uma legislação em 2017 muito robusta, né? Ela também não é uma legislação que surgiu assim do nada, né? Ninguém tirou ali da cachola ali essa lei, então ela, assim, ela foi se complementando, vamos dizer assim, né? Mas eu acredito muito nessa legislação, acho ela muito robusta e é justamente porque eu gosto de tocar nesse ponto aí que a gente vai entrar nesse tema do papel do advogado para fomentar isso, né? E como eu falei desde o início, além de vários figuras aí que são beneficiadas, né? Mas principalmente aquela população final ali daquele núcleo e talvez até o bairro, aquela cidade. O doutor colocou muito bem. Exatamente, doutor Fernando. Perfeito. A REURB, óbvio, né? É uma política pública, igual a gente gosta de frisar muito. Então, ela tem os atores envolvidos, né? E o principal ator dela é justamente o município, o qual vai ser feito o processamento, né? Onde vai ter lá o procedimento administrativo de regularização fundiária. Então, é muito importante a gente entender o papel dos atores, né? No meu ponto de vista, são 3 atores que a gente tem, né? Óbvio, podem ser mais, dependendo da circunstância, mas é o município, o cartório e o ocupante, né? Então, e a figura do advogado, né, doutor Fernando, que é, no meu ponto de vista, o principal profissional por trás da regularização fundiária, é óbvio, é uma matéria multidisciplinar. Você depende da conjunção de outros profissionais para que o processo seja definitivamente instruído e tenha completado todas as suas etapas, né? A gente
passa pelas etapas de topografia, levantamento do anel altimétrico georreferenciado, mais as questões do cadastro socioeconômico e a ficha de ocupante, que precisa ser acompanhado no assistente social, mais o projeto urbanístico, que precisa ser assinado por no mínimo, um arquiteto e um engenheiro, né? Não tem como, isso é exigência de expedição de ART. Então, assim, a lei ela é muito completa, as diretrizes estão todas muito bem definidas, mas a execução dessa lei precisa de um advogado. A gente já inicia a figura do advogado aí, né, doutor Fernando? Exatamente. O município, sem um advogado para poder transformar essa política pública num procedimento administrativo, é impossível. A realidade é essa, né? Pode existir um servidor de carreira muito habituado com um processo licitatório ou algo parecido, né, com um procedimento de regularização fundiária, mas sem a análise de um advogado, sem a diretriz de um advogado por trás da regularização fundiária, especialmente se tiver alguma impugnação dentro desse procedimento, a figura do advogado é aí que ela se torna imprescindível mesmo, né? Fundamental. Então, a gente já inicia por aí, né, doutor Fernando? Sem o advogado, sem REURB. Vamos soltar essa hashtag. Essa aí é boa, exatamente. Eu falo sempre o seguinte, né? A REURB é um procedimento difícil, né? Vamos dizer assim, é o termo que eu gosto sempre de usar. É complexo, né? Não é um procedimento feito às duas mãos. Não adianta o advogado hoje querer levantar a bandeira e falar que vai fazer sozinho. O doutor falou aí na empresa, né? Que tem a ajuda da empresa. Eu presto consultoria para uma empresa do Mato Grosso do Sul, que está entrando aqui em Minas, a Sagaz Urbanismo e a Sagaz Empreendimentos. Sim. E ela, assim, ela vem complementar justamente que a gente não consegue fazer de forma solitária, né? Tanto a empresa que lá tem no seu corpo um arquiteto e outros atores, ela não consegue finalizar isso sem a figura do advogado. E vice-versa, o advogado sozinho também não consegue fazer esse procedimento sozinho. Mas é fundamental a figura do advogado, e principalmente especialista ali no direito imobiliário, porque tem alguma noção aí notarial e registral, e por que não em outras áreas também, né? E com isso, viabilizar esse procedimento e fazer uma análise desde o início ali, na hora do cadastro dos munícipes. Aliás, eu até volto um pouco mais, né? Na hora de abordar aí os atuais atores, né, sejam eles os prefeitos, os gestores municipais ou prefeitos, enfim, e sejam eles presidentes de associações, presidentes de bairro. Então, ali já começa a atuação do advogado. Eu sempre falo que a atuação do advogado começa antes da REURB, realmente, de fato, né? A gente, quando vai começar ali o procedimento, quando a gente ainda é uma ideia de um procedimento, a análise do núcleo, a análise daquela área que vai ser feita a regularização fundiária, se ela está em nome da prefeitura, se ela está em nome de algum particular, ali já começa a atuação do advogado especialista em direito imobiliário. Então, assim, é o que eu falo, né? Não é um procedimento para amadores, não vamos aqui dizer aqui jogar confete, que é tudo muito fácil, mas realmente, se o advogado se especializar... Tem que ser realista, né, doutor Fernando? Exatamente, Tem que ser realista. Procedimento fácil. A gente já viu aí, eu acredito que o doutor também, procedimentos que já iniciaram e estão no meio do caminho, eu já fui procurado nessa situação, porque não deram conta de terminar o procedimento. Então, é um procedimento realmente feito a várias mãos, e o advogado aí que quer se capacitar, que já atua no direito imobiliário ou que seja em outra área, né, se capacite aí para fazer esse procedimento. É uma área aí muito boa, tem muito mercado, e com certeza o mercado exige aí profissionais competentes para isso. Com certeza, doutor Fernando. É exatamente isso. Eu acho que esse ponto é o ponto principal, sabe, da atuação do advogado, porque, por ser uma matéria multidisciplinar, ele tem que entender que ele vai precisar de outros profissionais no curso do caminho. Não tem como. Não adianta ele vender o escritório de advocacia, vender uma REURB, entendeu? Isso aí tem que deixar isso bem claro mesmo, porque é um espaço que não cabe aventureiro. Infelizmente, o aventureiro na REURB, ele cai muito fácil, porque é um serviço difícil e ele precisa gerar resultado. E se você não apresenta um padrão de qualidade para a prefeitura que você está trabalhando, o serviço não vai para frente. Exatamente. E além da prefeitura,
existe também a figura do registrador, que ele percorre as duas pontas do processo. Você precisa do cartório de registro de imóveis tanto no início quanto no final. Porque é nele que você vai fazer as buscas, né, de matrícula atingida, de confrontantes. É nele que você vai conseguir fazer a análise jurídica e entender a situação daquele núcleo, se aquele parcelamento solo foi de fato aprovado e registrado, ou se ele foi aprovado e registrado, mas implantado de forma diferente do registro. A origem então, as dessa irregularidade, são inúmeras, né? A origem dessa irregularidade. As situações elas são inúmeras, né, doutor Fernando? A gente não consegue aplicar uma receita de bolo na REURB. A REURB ela exige um conhecimento holístico daquela situação, exige um conhecimento de saber como estão as diretrizes urbanísticas daquele determinado município. Então, o advogado ele precisa entender tanto das questões imobiliárias, porque você tem que fazer a aplicação do instituto. Exatamente. Ver o instituto, né, da legitimação fundiária, que é um instituto criado através da regularização fundiária da Lei 13.465, que é um instituto espetacular, que ele também é uma forma de aquisição originária da propriedade, Exatamente. assim como o uso capião, mas tem determinadas situações que a legitimação fundiária, ela talvez não seja o melhor instituto a ser aplicado, né, doutor Fernando? E aí vem a experiência de um advogado para poder fazer uma análise jurídica bastante aprofundada, né, a respeito disso, para que, de fato, a gente tenha essa aplicabilidade. Quando eu falo aqui, né, na questão dos atores aí, né, quando eu falo no advogado de direito imobiliário, um direito, é claro, né, especialista em direito urbanístico, né, o que eu digo é o seguinte também, a questão da REURB, né, dessa questão de regularização fundiária, não é simplesmente, como eu já acho que até toquei nesse ponto, carimbar um papel aqui, titular ali aquele morador e virar as costas e ir embora, né? Tem que haver um comprometimento realmente de uma melhora daquele núcleo, os equipamentos e fazer várias coisas para melhorar aquilo ali. Não é um procedimento como se fosse um uso capião, né, a grosso modo. Então, assim, é uma forma, assim, né, originária, a gente não deixa de entender isso, mas é claro, existe todo ali um procedimento, né, quando chega nesse papel da REURB, o compromisso da prefeitura, dessa questão da situação do núcleo, em relação a saneamento básico, equipamentos públicos, né, creche, escola, tudo isso. Então, é isso realmente que é importante aí, que mexe com a gente, como eu falei lá atrás, que o grande beneficiado aí são os munícipes, principalmente por causa disso. Com certeza. E o importante também, né, doutor Fernando, que eu acho assim, sensacional a regularização fundiária, porque ela teve a capacidade de voltar à tona a discussão dos princípios urbanísticos no Brasil. Justamente por esse ponto que o senhor abordou. Não é uma simples aplicação de uma lei onde você vai gerar uma titulação e a pessoa vai sair com o registro e pronto, acabou. É muito mais profundo a capacidade que a regularização fundiária tem de discutir as questões urbanísticas daquela cidade. Você passa a fazer uma análise de zoneamento, aquela região é uma região industrial, é uma região de expansão urbana, existe alguma delimitação no município que acusa sobre aquele núcleo urbano irregular? Então você precisa partir de princípios urbanísticos para que você, de fato, encontre uma solução totalmente definitiva para aquela irregularidade. Afinal de contas, são irregularidades urbanísticas, sociais, jurídicas, que precisam ser discutidas em torno daquele núcleo para que a gente solucione tudo que existe em volta dele. Então, o interessante da legislação de regularização fundiária, né, é que é um dispositivo legal que ele veio para poder passar uma régua no que há no passado daquele núcleo e aplicar ali tudo que há de mais moderno na legislação brasileira, tudo que há de mais moderno na tecnologia topográfica, porque é o único procedimento no Brasil que exige um levantamento planealtimétrico, georreferenciado, tridimensional, com uma precisão de 8 centímetros, igual não vai exigido ali, né, pelo decreto regulamentador.
Aquilo ali não vai Então, ficar assim, solto ali o que tem perdido, né? de mais de... E muita gente fala, doutor Fernando, que a REURB não vai pegar. É outro mito. É. Por Ela não vai quê? pegar, não, ela já A pegou, REURB né? vai pegar, gente. Ela vai pegar porque é uma lei muito além do seu tempo. O Brasil não está preparado para uma regularização fundiária. A forma como essa lei veio, entendeu? Realmente não está. Porque a gente viveu aí. Vamos pensar que a primeira lei que regulamentou, né, o parcelamento solo é a 6766 de 1969, né, doutor Fernando? Que inclusive Exatamente. é a matéria que eu vou dar no curso, né, de regularização fundiária em É, nós vamos parceria falar com a desse curso ESA. aí. Eu vou falar sobre as questões históricas, né, e toda essa contextualização histórica até o advento da REURB. A gente ficou 1500 até 1969, né, mais de 450 anos sem nenhuma É, diretriz urbanística diretriz urbanística. para que a gente pudesse fazer um parcelamento solo, um planejamento urbano e uma Urbano. ocupação ordenada desse solo, né? Exatamente. A gente veio ali na 67, 66, né? 79, se não me engano. E com isso a gente vê ali, já que começou essas diretrizes aí, e veio essa regularização, e veio um começo de um novo cenário, né? Para o direito urbanístico no país, para o parcelamento do solo. Ali foi realmente um divisor de águas, digamos assim, né? E eu concordo aí com o doutor Túlio, eu acho que realmente a REURB é uma lei à frente do seu tempo. Eu já tive prefeituras, por exemplo, doutor, que eu fui apresentar, né, conversar sobre REURB, eu tive procuradores municipais aí que não sabiam dessa lei. Eu tive, por exemplo, situações de presidente de bairro que foi procurar a prefeitura e a prefeitura sabia nada sobre REURB, nem o que era isso. Então, assim, a gente pega situações de todo ponto e realmente cai muito dentro disso aí, quando às vezes a pessoa fala, a REURB não pega, a REURB não funciona. Eu já acho que é o caminho ao contrário. É exatamente o caminho inverso que o doutor colocou aí de forma precisa. É uma lei à frente do seu tempo. E a gente tem que preparar, tem que aproveitar esse momento agora, o que nós temos aí de legislação, que é uma legislação, reforço, muito robusta, foi muito bem apresentada, né? E agora empenhar aí os advogados a fazerem a coisa acontecer. Né? Como eu sempre falo aí, e reforço essa questão da figura do advogado nisso, tanto apresentando para as prefeituras, tanto procurando aí os presidentes de bairros, presidentes de associações, enfim, fazendo mesmo a coisa acontecer. E é claro, muitas vezes a gente vai se bater aí com situações que vai ter que começar do zero, explicar o que é a REURB e bater nessa tecla aí, mas o principal também é falar, né, que a pessoa ali, o advogado, não é uma figura única nesse procedimento, sabendo que tem outras pessoas aí, né, envolvidas nesse projeto. Às vezes eu faço, por exemplo, já aconteceu de eu fazer reunião, né, e tinha perguntas que eu realmente não sabia responder, porque são procedimentos que dependem do engenheiro, do arquiteto para estar junto ali para acompanhar. Isso aí realmente acontece. Então, reforçamos aí que essa figura do advogado é importante e o doutor falou muito bem essa questão aí de uma lei à frente do seu tempo. Eu concordo plenamente. Perfeito, doutor Fernando. Acho que assim, o interessante, né, que a gente tem hoje à disposição da regularização fundiária é que é um campo absurdo de serviço a ser prestado no Brasil, né? Uhum. Primeiro, é uma política pública que ela cabe em 100% dos municípios do Brasil. Exatamente. Eu julgo a dizer, né? Assim, não vamos falar 100%, porque a gente deve encontrar um ou outro município aí Vamos que vai ter 99,9 aí, uma né? diretriz. Nossa, cara, um em, em 1000, né? É Que verdade. tem uma diretriz urbanística já toda constituída, tem todas essas questões que envolvem o parcelamento de solo, já um planejamento urbano bem completo, toda arrumadinha. É muito difícil a gente encontrar isso. Na minha região aqui, eu sei que a cidade que chega mais perto dessa realidade é Passos, que é uma cidade que bem desenvolvida, né? É um caminho aqui, passa aqui pela MG 050, está relativamente próxima de São Paulo e relativamente próxima de Belo Horizonte. É um local que tem uma posição geográfica muito privilegiada
e recentemente ela tomou um conhecimento a nível nacional em razão da empresa Heineken, que vai abrir uma fábrica lá, né? Vai abrir uma fábrica, vai ser um investimento bilionário. E eu gosto de citar esse exemplo, doutor Fernando, porque eu tenho certeza absoluta que Passos foi escolhida em razão dessas políticas de planejamento urbano que ela adota há muitos anos. Acredito ela já tem o geoprocessamento urbano. Isso aí faz toda a diferença para uma empresa do porte da Heineken fazer uma implantação do empreendimento dessa grandiosidade. Chegar numa cidade, colocar 1 bilhão na mesa, ela vai escolher a dedo e ela quer ter segurança. Doutor Fernando, afinal de contas, direito urbanístico é segurança jurídica, é você ter condições de edificar, construir uma propriedade, em saber que aquela infraestrutura vai ser entregue no seu empreendimento. Isso aí faz toda a diferença. Você tem que ter certeza que a água e a luz vai chegar no seu negócio. Tem uma estrutura lá, né? Tem que ter certeza de que vai ter uma coleta adequada de esgoto ali dentro, entendeu? Isso aí é um mínimo que uma empresa que vai colocar R$1 bilhão de investimento, ela quer ter. Então, se ela escolhe um outro município que não tem as diretrizes urbanísticas já previamente definidas e organizadas, ela não tem a segurança jurídica que o empreendimento dela vai prosperar. Exatamente. Então, esse eu acho que é um dos primeiros pontos, né, que a gente tem a ser discutido. E, óbvio, o Brasil, aonde que não precisa de infraestrutura urbana no Brasil, né, Fernando? É mais fácil falar onde tem infraestrutura urbana adequada. E é a realidade. É difícil você encontrar municípios que estejam, de fato, aplicando os princípios de planejamento urbano e de direito urbanístico com uma legislação já, uma malha urbanística já toda constituída, com lei de desocupação do solo redonda, com cadastro territorial multifinalitário atualizado. É raro você encontrar um município, né, com um arcabouço assim, já tão completo, com essa magnitude. Então, sim. E o advogado, ele sempre é o vetor desse trabalho, pessoal. Isso aí não tem como. Primeiro, para fazer uma análise e o desenvolvimento de uma legislação, né? Você depende do advogado. É o advogado. Então, ele é eu considero o advogado como um vetor da política pública de urbanismo por dois motivos cruciais, né, doutor Fernando? O conhecimento técnico como operador da legislação. Só um advogado tem um conhecimento para poder conseguir desenhar uma legislação dessa com outros profissionais. Uhum. E o segundo ponto é a figura do procurador municipal. O que traz o diferencial do procurador de carreira é justamente o período que ele fica à frente daquele município, que ele vai conhecendo todas as peculiaridades. E o direito urbanístico, ele é absurdamente atrelado à história da ocupação daquele terreno. Então, quanto mais tempo um procurador está à frente do município, mais preparado ele está para defender os interesses dele, porque ele conhece a história, ele conhece os melindres, os nuances que envolve naquela prefeitura, e ele consegue aplicar o que é de mais difícil hoje numa política pública, especialmente no direito público, que são políticas públicas a médio e longo prazo, que são as políticas urbanísticas, né, doutor Fernando? Não tem como você fazer urbanismo em 4 anos. Isso aí, todo gestor público, ele entende que assim que ele senta na cadeira de gestor, a primeira coisa que ele descobre com 1 mês é que aplicar políticas de direito urbanístico é muito difícil, não é fácil. É por isso, às vezes, que a gente vê um certo enrijecimento aí, né, de alguns prefeitos, de alguns gestores, né, prefeitos e prefeitas, é claro, de não querer, né, dar prosseguimento nisso, e a gente realmente tem que fazer um trabalho aí de conversar, sentar, como o doutor falou aí, conversar numa mesa redonda aí com o procurador, saber que realmente a coisa é a longo prazo, mas que a coisa tem que sair do papel. Alguém tem que dar o primeiro passo, né? Não adianta ali o gestor... E funciona, né, doutor Fernando? Se não funcionasse, é diferente, mas funciona. Essa é a realidade.
realmente é uma semente ali que o gestor coloca e que a coisa realmente vai para frente e vai produzir, vai render frutos para aquele município, né? Eu vejo também que dentro, o doutor falou essa questão da edição da lei, né? Que eu tenho reparado também é que dentro da REURB tem figurado alguns fatores aí, alguns atores, na verdade, mesmo o advogado especialista, né, na área, mas tem também um advogado que cuida da parte de edição de leis, quando se precisa, né? Tem aquele advogado que já quer atuar ali no procedimento mesmo, dentro da prefeitura. Então, realmente, a atuação do advogado aí, voltando, tem muita coisa para o advogado fazer. E, claro, aí voltando, como eu sempre falo, né, a questão dos benefícios aí para os municípios, inclusive a longo prazo, né? Então, não tem outro caminho a não ser o advogado mesmo para fazer, para ser o provocador disso e, claro, né, implantar isso naquele município para que os resultados apareçam, mesmo que a longo prazo. Não. Essa eu acho que é a grande missão do advogado que está por trás de uma prefeitura é ter essa consciência de aplicação de política a médio e longo prazo, né, doutor Fernando? Que são as questões que a gente acredita que geram resultado assertivo para tomada de decisão, independente de qualquer gestor que venha sentar naquela cadeira. Esse é um grande legado que eu acredito que qualquer procurador, assessor jurídico, que esteja à frente de uma prefeitura, ele realmente é uma missão que ele tem, que eu acho que é fundamental, e ele tem essa consciência do quanto é importante você aplicar, executar políticas públicas de médio e longo prazo, especialmente as políticas públicas de urbanismo, porque ela tem uma característica muito singular, que é uma política pública que tem a capacidade de melhorar todas ao mesmo tempo, né, doutor Fernando? Esse é um ponto que a gente bate muito lá na Comissão de Direito Urbanístico, que a gente defende muito, porque o direito urbanístico, ele é fonte, ele é considerado tanto lei, como uma aplicação legal da legislação, mas também uma ciência do direito, porque você precisa analisar um conjunto de situações e, a partir desse conjunto de situações que a gente analisa, e são situações que vão além do direito, são situações que permeiam outros campos e outras matérias, especialmente matérias de cunho urbanístico, de topografia, de análise de dados, levantamento de dados geoespaciais primários, né? Hoje a gente tem a tecnologia à nossa disposição, que facilita muito esse trabalho, para depois, de fato, a gente conseguir construir uma malha urbanística, construir uma legislação bem assertiva para aquele município, que possa, de fato, resolver os problemas dele. E resolve, sabe? A gente tem analisado hoje aí algumas cidades, né, alguns municípios que têm aplicado esses princípios de direito urbanístico, e a gente acredita de verdade, né, doutor Fernando, especialmente cidades mais desenvolvidas, né? Por exemplo, Juiz de Fora, a gente tem aqui Divinópolis. Divinópolis é uma cidade de referência, né, do Centro-Oeste Mineiro, e recentemente ela teve a atualização do plano diretor, e esse plano diretor ele constou com um levantamento georreferenciado da cidade e uma atualização de algumas legislações urbanísticas, e no prazo médio aí de 2 a 3 anos, mudou completamente o centro da cidade. O contexto foi da instituído, cidade. Exatamente, foi instituído através, né, dessas diretrizes do plano diretor uma legislação específica para poder desenvolver uma guarda municipal e um rotativo. Ele já foi aplicado. Implantado. Também teve oportunidade de parcerias público-privadas para poder investir nas questões urbanísticas da cidade. As empresas, os bancos, o setor privado como um todo, fazendo uma parceria. E impressionante o quanto gerou resultados para a cidade num curto período de tempo. Isso são políticas que a gente consegue ver em curto prazo. Em curto prazo, exatamente. De tão impactante que é uma legislação urbanística bem construída e atendendo todas essas peculiaridades que o município tem.
É isso que eu ia complementar aí, doutor, o que a gente falou lá atrás, né? Mesmo que o prefeito, né, o gestor público, enfim, tenha essa mentalidade, né? Não, eu quero realmente implantar isso aqui. Primeiro ele tem essa mentalidade de saber que pode ser sim, né, que a coisa só vai fluir completamente a longo prazo. Mas é importante ele ter essa consciência de que ali, vamos dizer assim, daqui a um ano, quando ele ficar ali, né, ali de Mineiro, 1 ano e 2 anos, a coisa já vai começar a fluir, É, né? Eu é o tenho Rally de Mineiro, né? o Ali de Mineiro. Então, assim, eu tenho visto aqui, por exemplo, no município de Juiz de Fora, tem algumas conclusões aqui urbanísticas de pontes, né, viadutos que estão se finalizando agora e que tem 2, 3 gestões passadas aí que se iniciaram e está fechando, digamos assim, esse projeto agora, né? Então, assim, lá atrás foi plantado, a coisa continuou. É importante também deixar isso bem claro para os gestores, né, que dê prosseguimento naquilo que já está dando certo ou que De vai dar certo, sequência. né, que dê sequência naquilo, porque às vezes eu acho que a gente vê alguns gestores aí, sei lá, por causa de ego, alguma coisa, enfim, né, acaba não complementando, não dando prosseguimento naquilo. Então a gente vê Uhum. exemplos aí de cidades que quando a coisa realmente foi bem implantada, que foi um projeto urbanístico bem feito, ele, claro, já vai dar um retorno logo aqui, né, logo ali na frente, mas aquele conjunto mesmo, mesmo que seja a longo prazo, ele tem que ser feito esse procedimento aí para que tudo se finalize. O direito urbanístico ele não olha só para amanhã, né? Ele olha a longo prazo mesmo. É um resultado final, é um resultado para aquela comunidade, que seja aquele município, que pode não acontecer de hoje para amanhã. Mas realmente é um plano que tem que ser executado e alguns frutos podem ser colhidos já de imediato. Com certeza. Afinal de contas, gestão territorial é uma política pública permanente, né, do Fernando? Exatamente. Ela precisa estar em constante análise, em constante fiscalização, porque a sociedade muda e a transformação da sociedade, ela se vê muitas A vezes cidade através muda, da né? A própria cidade, edificação do solo, né? isso, a cidade vai alterando também, né? Às vezes determinada ali, como por exemplo, o doutor deu o exemplo dessa fábrica, né? Isso realmente vai Uhum. ampliar ali aquele Vai determinada impactar o município para região, sempre. exatamente. Então isso aí tem que ser feito realmente, Exatamente. o direito urbanístico, digamos que ele é vivo, né? Ele está sempre ali em mutação, porque à medida que a coisa vai acontecendo ali dentro da cidade, isso realmente vai havendo alguns impactos e às vezes o que planejou lá atrás tem que fazer um pequeno ajuste, enfim. Mas isso realmente é claro que o direito urbanístico está ali para... ele se move o tempo todo. E aí, Exatamente. E a regularização fundiária é nada mais, nada menos do que a ausência total de aplicação dos princípios de direito urbanístico, né, doutor urbanístico, Fernando? é A onde chega a REURB, ela REURB só justamente para isso. existe porque não houve planejamento urbano suficiente e ali se deu uma ocupação desordenada e, em razão dessa Exato. ocupação desordenada, trouxe problemas jurídicos, ambientais e sociais Sociais. e foi necessário, em razão de todo o contexto histórico que o Brasil vivenciou, né, da formação do seu território, uma lei exclusiva para tratar desse assunto, para gerar a segurança jurídica necessária. E isso aí Necessário. também, e não é só para o ocupante, nem para o próprio município, até para os operadores do direito, né, doutor Fernando? A gente não tinha uma legislação a qual pudesse apoiar para que a gente resolvesse o problema, Resolver esse problema. analisasse aquela irregularidade imobiliária e falasse, olha, eu consigo resolver o seu problema. Exatamente, Infelizmente, a gente ficava na mão de um entendimento que muitas vezes ou era submetido ao Ministério Público, ou era submetido ao Tribunal de e Justiça, muitas vezes não e, supria, né? e aí é igual um juiz aqui de Formiga, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, o doutor Rafael, ele sempre frisava nessas ações civis públicas, né, que o Ministério Público ingressava, principalmente em face de parcelamento de solo irregular, que, né, em ações dessa natureza, em ações urbanísticas, o pior desfecho dela é a caneta do juiz. Juiz. Então, ele sempre falava isso em audiência, ele fazia questão que houvesse uma composição, um entendimento
entre o município, ocupantes e Ministério Público, porque a caneta do juiz, ou ela manda demolir, ou ela manda ficar em cima de uma situação que talvez não é a ideal, sempre vai gerar um caos social ou um caos urbanístico. Alguém vai ser extremamente prejudicado numa canetada do juiz, dentro de um processo de parcelamento solo irregular. E a REURB, ela veio justamente para poder mediar essas tensões, né, doutor Fernando? Ali envolve problemas muito muito peculiar, problemas de família, problemas de ocupação de área de preservação permanente, problemas de ocupação de área de risco, que aí também é uma questão muito séria. E a REURB, ela consegue tratar esses temas de forma muito técnica, muito clara, buscando sempre a mediação entre as partes, inclusive também através desse entendimento que foi formado, né, um núcleo interinstitucional de regularização fundiária do Estado de Minas Gerais, que é a NUIREF. Isso foi muito importante, né, que é para poder justamente evitar a judicialização dos procedimentos de REURB. E quando começasse a existir um litígio dentro do procedimento, que fosse acionado esse núcleo para que se resolva através de uma câmara de mediação e arbitragem, sempre através de uma composição amigável entre as partes. E o Ministério Público, óbvio, sempre parceiro nesse trabalho, porque ele também entende que, se for para poder tratar uma regularização fundiária a ferro e fogo, né, a dar murro em ponta de faca, nunca vai ser resolvido. Doutor, vai ser aquele processo que vai durar 15, 20 anos, ficar desse tamanho, né, doutor Fernando? Agora eletrônico nem tanto mais, mas mesmo assim, vira aquele processo infinito. Eu achei importante aí o que o doutor pontuou, realmente, porque se a coisa foi lá para a ponta da caneta do juiz, realmente é porque a coisa não está dando certo, né? O que existia ali, o que a gente vê, né, existia uma lacuna, existia uma brecha ali, um vácuo, digamos assim, para ser preenchido. A legislação veio. Nós sabemos que toda legislação, às vezes, né, pode cometer alguma falha, mas eu acho que o principal, a termo chulo aí, mas realmente é o que tem que fazer, é botar a coisa para andar e a coisa vai se ajustando ali, um núcleo a coisa vai funcionar bem, na outra vai travar um pouquinho, mas o principal é justamente isso, né, colocar a coisa realmente para funcionar. E essa questão aí do núcleo que o doutor citou aí, né, que inclusive a OAB agora está sensibilizada com esse tema, até inclusive criando comissões específicas para isso, para participar também como um dos atores aí nesse procedimento, né, porque até então a OAB estava realmente com algumas questões aí, não foi envolvido nesse caso, enfim, não sei ao fundo, mas nós estamos aqui também, né, a Comissão de Direito Urbanístico está aí para se envolver nesse tema e justamente preencher essa lacuna aí, dizendo o seguinte, falou, olha, a lei está aí, eu sei que ela pode não ser perfeita, eu sei que pode acontecer que ela não tenha algumas falhas, mas enfim, botar realmente a coisa para andar, preencher aquele espaço ali que não ia ter outra solução, que não tem no caso, a não ser essa lei, né? E com isso resolver o problema daquele determinado núcleo ali, trazendo as soluções, como o doutor falou aí, principalmente urbanísticas, enfim. Então essa importância desse envolvimento aí do advogado e principalmente da lei, né, colocando essa lei aí para que ela seja aplicada de forma contundente aí para resolver essas questões é fundamental. E alguma coisa aí no meio do caminho, como a gente falou aqui, o direito é vivo, né, ele está sempre se movendo, então o direito urbanístico está ali para observar aquele núcleo, observar aquele determinado local. Isso no meio desse percurso aí der alguma coisa que busque realmente aí a questão da parte amigável, que haja uma composição para que evite ao máximo aí que o juiz tenha que dar uma canetada para resolver isso, porque a gente sabe que quando se fala em questões de direito urbanístico, a coisa tem uma amplitude muito maior do que a gente, por mais que a gente tenta, a gente não consegue colocar no papel realmente, de fato, o que está acontecendo naquele determinado núcleo, cidade, bairro, enfim. Então, o possível aí é que se faça tudo para que não chegue a esse ponto. E agora, tanto nós aqui da Comissão de Direito Urbanístico, enfim, essa atuação da UAB aí, eu tenho certeza que vai ser mais presente para colocar aí
a questão da regularização fundiária para andar. E já demos o primeiro passo aí, né, doutor? Acompanhei aí, há pouco tempo aí na comissão, né, essa movimentação e principalmente a formação aí do curso específico aí para regularização fundiária, em parceria com a ESA, a Comissão de Direito Urbanístico, e a gente vai falar um pouquinho mais disso aí, mais no finalzinho aí, né, doutor? Mas ficamos muito satisfeitos de participar disso, e realmente a questão agora é fomentar, e principalmente sabendo da importância de o advogado tem que se incorporar a isso, né? Tem que respirar isso e levar esse procedimento para frente. Nós estamos aí no que for preciso para ajudar, né? Através das minhas redes sociais aí, quem quiser manter contato, eu tô com uma dúvida em alguma coisa. Nós temos um grupo aí também, né, doutor, que nós participamos aí de forma nacional, que fala muito aí questão de direito em REURB, né, direito urbanístico, enfim. Então a questão realmente vamos nos capacitar aí, vamos trocar ideias aí, como eu falei, né, são muitas questões, a gente está dando aqui uma olhada mesmo ampla, né, uma olhada por cima da coisa, mas o principal aqui, que eu acho que é a mensagem que a gente quer deixar é que os advogados coloquem a mão nessa massa aí, que realmente façam a coisa funcionar, que tem como se capacitar, é uma área que a gente tem que pensar nisso também, é uma área rentável, vale a pena se envolver nisso, e é claro, né, a gente não trabalha só por causa de dinheiro, eu penso que a gente tem que sempre ter um motivo aí, né, e voltando lá naquela máxima que o nosso propósito aí, que é o principal quando a gente fala em REURB, é lá na ponta, lá quando você vê um senhor de idade ou uma senhora emocionado porque recebeu um título ali de propriedade daquela sua casa, o terreno, enfim, e como a gente falou aqui também, que a REURB não é só entregar o título, né, mas todo o entorno ali, toda aquela história ali daquele núcleo vai mudar. Então cabe a nós aí participar ser o protagonista aí dessa questão, e Sim, aí o primeiro passo aí a gente já está dando, né, eu acho que de forma inédita, não tenho conhecimento se tinha outro curso desse aí na OAB, a nova administração aí do nosso presidente Sérgio Leonardo, muito capaz, muito atento aí às novidades, aos novos ditames aí do nosso estado. Então, acho que a comissão aí foi muito feliz aí nessa finalização aí desse curso e colocar isso aí no mercado. Vou deixar o doutor aí falar um pouquinho sobre isso, no qual, inclusive, é professor aí do curso também. Para ser um protagonista, né, doutor Fernando, tem que se capacitar, né? Então, tem que se capacitar. O que a OAB a OAB entende hoje, né, especialmente a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, é que o conhecimento para o advogado ele é absolutamente necessário. Não tem como a gente viver sem estudar, né? A sociedade ela está em constante transformação, as leis estão em constante transformação, e um advogado que se destaca hoje no mercado é aquele advogado que estuda, que tem conhecimento, que tem propriedade sobre aquela matéria, e é exatamente isso que a Comissão Estadual de Direito Urbanístico, né, em conjunto com a ESA, através desse curso, quer entregar para os colegas, né, doutor Fernando? É um curso de capacitação, é um curso que envolve vários profissionais de anos de atuação. Eu estou assumindo agora, né, essa responsabilidade muito grande, inclusive um trabalho que foi concedido graças à intervenção de alguns colegas e graças especialmente à cabeça aberta do Dr. Sérgio Leonardo, de buscar a interiorização, né, dos trabalhos da OAB. Então, o que a gente quer fazer hoje é trazer, de fato, a presença da OAB para o interior de Minas Gerais, sendo que a Comissão Estadual de Direito Urbanístico, a gente entende o quanto é precioso um trabalho voltado para o interior, né? Então, eu sou de Formiga, aqui a 200 quilômetros de Belo Horizonte, não é tão longe assim, mas estou representando o interior e, em conjunto com o doutor Fernando também, em Juiz de Fora, representa aqui na Zona da Mata, o nosso interior. O nosso propósito é justamente esse, né? Interiorizar aqui na Zona da Mata, Lima Duarte, Juiz de Fora, Campos das Vertentes aqui, mas esse trabalho realmente, como o doutor falou, aí é fundamental. Outra coisa aqui que a gente tem que pontuar, já voltando a palavra aí para o doutor, falando do curso, né, doutor? Que nós não estamos falando de um curso teórico, né? Porque na maioria, se não todos, me desculpe aqui agora
a falta de detalhes, mas maioria, ou grande maioria, ou todos talvez, estão trabalhando atualmente com REURB de forma prática. Então não vai ser um curso simplesmente que a Isso. pessoa vai ver papel, vai ver teoria, né? Todos os professores, né, praticamente todos os advogados que vão ter uma oportunidade de lecionar são profissionais, Que no já atuam. mínimo, atuantes. No Exatamente. mínimo, atuantes. No mínimo. Então, além de atuantes, são profissionais docentes, temos também professores aí com mais de 15 anos de experiência, registrador de imóveis, Imóveis. que conhece bem a fundo, né? Então, a gente tem professores com mestrado, doutorado, fazendo parte do curso. Então, é um curso muito rico, que o objetivo dele mesmo é demonstrar para o advogado a atuação dele na prática, como que funciona o mercado hoje de regularização fundiária, o que você precisa ter de conhecimento para sentar na mesa de um gestor hoje e falar com ele, olha, você precisa fazer REURB por causa disso, disso e disso, a sua cidade ela tem esse problema. Ele precisa entender, Exatamente. mesmo que ele vá bater no município, ele precisa saber o que o município tem, quais são as perguntas certas que Exatamente. ele precisa fazer aí onde eu falei lá para antes, o prefeito. É onde eu falei lá antes, a atuação do advogado, antes de aplicar a REURB, ele dele identificar o núcleo, os problemas daquela cidade, e aí está capacitado para, na hora que ele sentar diante de um gestor, ele poder debater de frente a frente, não só com o gestor, mas com o promotor daquele município, ou o procurador, enfim, né? Ele poder ter autoridade no que ele está falando ali, e claro, já identificando anteriormente os problemas daquela determinada área ali, aquele determinado núcleo. Talvez essa etapa, né, da prospecção do núcleo irregular, né, doutor, talvez seja a mais importante, porque se o advogado ele não tiver essa comunicação comercial, se ele de fato não conseguir passar uma credibilidade, uma confiança para o gestor, ele pode procurar outra cidade para trabalhar. Exatamente. Não tem muito o que fazer. É uma política pública. A gente depende do primeiro setor para que ela aconteça. Então, o advogado ele precisa explicar para os advogados que trabalham na prefeitura, para os profissionais que trabalham na prefeitura, para os servidores, especialmente para os gestores, o quanto é importante a regularização fundiária. E para você fazer isso, você precisa ter, no mínimo, um conhecimento em volta daquilo, né, doutor Fernando? E é a prática que vai te ajudando. E esse é o objetivo da Comissão Estadual de Direito Urbanística, é carregar todo o conhecimento, toda essa bagagem que os diversos profissionais que a gente tem, né, atuantes no âmbito do direito urbanístico e no âmbito da regularização fundiária em todo o estado de Minas Gerais, eles podem contribuir diretamente com os outros colegas, né? Então, esse é o nosso ponto principal de trabalho. A gente daqui a pouco vai começar a chegar no final da live, mas o que a gente tem agora para frisar é exatamente o curso. Ele está aí pronto. O link de acesso, né, de inscrição no curso, ele está aqui na bio da Comissão de Direito Urbanístico. Então, qualquer pessoa pode acessá-lo, né, facilmente. A inscrição é diretamente no site da ESA. Amanhã a gente vai ter a nossa primeira aula inaugural. Vai ser uma aula que vai estar iniciando, né, o curso de Direito Urbanístico. E também, a partir de semana que vem, né, é onde eu vou iniciar a minha primeira aula, falando sobre essas questões, né, da atuação do advogado, e as aulas subsequentes, que vão até julho. A gente está aí com um calendário, com um programa já todo estabelecido. A plataforma vai ser o Zoom, né, doutor Fernando? A gente vai utilizar o Zoom. Com isso a gente vai poder ter uma interação. Vão ser aulas ao vivo. Exatamente. Isso é importante a gente frisar também. Não são aulas gravadas, são aulas ao vivo, onde que cada professor vai ter uma dedicação de 2 horas, né, para poder dar a sua aula. Então eu pelo menos estou preparando, né, a minha aula em aproximadamente 1h30 para que eu possa transmitir todo o contexto, né, tudo que foi programado, e ter mais 30 minutinhos ali para a gente poder abrir para discussões, tirar dúvidas, conversar um pouco sobre regularização fundiária. Se alguém quiser entender um pouco esse mercado, a gente está aberto para isso, né, para a gente poder iniciar a próxima aula.
Então eu acredito que todos os professores, eles estão indo com essa pegada, né, doutor Fernando, de já passar, transmitir o conhecimento, mas também dedicar Um um pouco pouquinho que a do gente tem ali para troca de essa troca de experiência. informações, essa troca, porque ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente também aprende. Uma coisa que eu estava observando aqui, né, até abrir para ver, primeiro que pela quantidade aqui de profissionais, né, são quase 10 professores aí, enfim, eu não estou aqui na live, não vi ao certo, mas enfim, são vários professores, todos eles aqui que a gente vê, né, com alta capacidade aí no tema, por isso que houve uma abordagem por tópicos, né, o doutor vai falar de um tópico, a Exatamente. doutora, enfim, outros advogados e advogadas vão falar de tópicos específicos, para que ali cada um fale com propriedade daquele determinado tópico, né? Outra coisa também que a gente tem Exatamente. que deixar bem claro aí, além da capacidade aí dos profissionais, né? O valor que é praticamente irrisório desse curso aí quando a gente fala em REURB, né? O investimento realmente é Quando muito, se fala em muito REURB, baixo. né, doutor Fernando? É um Isso. valor, assim, E as pessoas, e tal, o valor do curso e tudo, mas assim, quando se trata de curso de REURB, gente, hoje em dia você pode procurar na internet, cara. pode. Nossa, qualquer curso de REURB hoje em dia é R$ 1.000 brincando, Exatamente. sabe? Não, eu E pesquisei já talvez pro. nem trate tão profundamente assim, sabe, o assunto, como Exatamente. provavelmente vai ser tratado nesse curso. Assim, o que é Então é mais um principal. presente, né, da CDU, Exatamente. é mais um presente da ESA para o advogado que quer se qualificar para esse mercado. E óbvio, né, a partir do momento que o advogado entra num curso desse, além do próprio curso, ele também vai conhecer a comunidade da Exatamente. Comissão Estadual de Direito Urbanístico. Direito Ele vai ter urbanístico. oportunidade de fazer parte do nosso grupo de Uma WhatsApp, que a troca de gente tem experiências, um né? grupo que ele é aberto para qualquer advogado de Minas Gerais que queira participar do grupo, não tem problema nenhum. Agora, as questões de nomeação, né, óbvio, a gente tem que frisar aqui previamente, depende da autorização do seccional, então para É um fazer pouco mais parte complexo. da CDU definitivamente, né, formalmente, são outras situações, mas o nosso campo de discussão, as nossas reuniões, o grupo de WhatsApp, ele é totalmente aberto, né, para o pessoal, para a comunidade jurídica como um todo. Então, No todo. além do conhecimento, a pessoa também passa a ser inserida na comunidade, né, da Comissão de Direito Urbanístico, para poder estar ali aprendendo com todo mundo, né, doutor Fernando? Exatamente, e debatendo temas importantes aí, né? É como o doutor falou, né? Vai ser um curso aí que a gente não vai encerrar o curso e dar tchau, cada um ir para um lado, não, né? A gente realmente vai manter esse link aí, essa veia aí junto, debatendo temas aí que surgirem no decorrer do caminho. E não é um curso, como eu frisei aqui antes, feito por aventureiros, todos têm capacidade para isso, capacidade técnica, e claro, né, um curso com a chancela aí da Comissão de Direito Urbanístico e da ESA, né? Então, realmente, o comprometimento aí de todos os professores, os poucos que eu conheço aí de extrema capacidade intelectual. Então, o momento realmente de quem quer atuar nisso, ter esse primeiro passo aí em relação à REURB, né? Ter um conhecimento um pouco maior para poder começar aí a atuar nessa área, realmente eu acho que a oportunidade é essa, né, doutor? E as aulas também são num horário bem tranquilo, né, na parte da manhã, então Na parte da manhã. exatamente, e Um dia só na semana, né? Geralmente é numa exatamente, terça ou então numa quinta-feira, para poder isso, conseguir encaixar melhor aí na disponibilidade de tempo, né, do pessoal. exatamente, e claro, e são aulas fresquinhas aí, né, tirada do pé agora, vamos dizer assim, né, são coisas com temas muito atuais, Exatamente. atualizadas aí com os novos temas, a coisa realmente ficou muito, eu achei assim, de muito capricho, né, claro que estarei lá no curso, lá acompanhando aí os doutores e todo saber é sempre bem-vindo, né? Com certeza, com certeza. E eu agradeço demais, viu, doutor Renato, sua participação. A live está terminando aqui já está até nos segundos finais. Eu que Vou passar a agradeço aí palavra mais aí para uma você vez. poder despedir. Mais uma vez eu agradeço, não, doutor? Sempre me acolheu tão bem lá na Comissão de Direito Urbanístico, a gente sempre aí conversando, o doutor sempre de forma muito gentil aí me atendendo, não só o doutor, mas todos os demais lá da comissão.